As 3 leis de Kepler descrevem os movimentos dos planetas, mas não chegam a explicá-los. A explicação dessas leis por Isaac Newton foi o auge da revolução científica. Ela é conhecida como a solução do problema de Kepler. Permita-me lembrar uma história que já ouvimos muitas vezes. Em 1543, Copérnico escreveu seu pequeno livro. Uma geração mais tarde, Kepler descobriu suas 3 leis. Mais tarde, 150 anos depois de Copérnico, Isaac Newton apareceu e explicou-nos por que o universo se comportava dessa maneira. Hoje, começaremos a ver exatamente de que maneira as leis de Newton explicam tudo que Kepler encontrou nos céus. Parece difícil, e é realmente. Mas essa foi uma das maiores conquistas do pensamento ocidental. Ela faz parte da nossa herança cultural da mesma forma que as peças de Shakespeare, as sinfonias de Beethoven ou o teto da Capela Sistina. Assim, gostaria que aprendessem isso, não apenas como parte de seu treinamento científico, mas como parte de sua formação como seres humanos. O que vamos aprender hoje é diferente de peças, sinfonias e pinturas em geral. Uma pintura é a criação de uma única pessoa. Se qualquer pessoa, outra pessoa, tivesse pintado o teto da Capela Sistina, ela teria sido completamente diferente. Mas o que vamos aprender hoje é um fato sobre o universo físico. Se ele não tivesse sido descoberto por Newton, acabaria sendo descoberto por alguma outra pessoa. Portanto, não somos obrigados a proceder da mesma forma que Newton. Podemos utilizar artifícios que só apareceriam muito depois, como vetores e energia. E é exatamente isso que vamos fazer. Mas, uma vez concluída essa descoberta, ela será tão sua quanto foi originalmente de Newton. Será sua para sempre. Essa é a tarefa para a qual estamos nos preparando desde o início. E agora vamos começar. Isaac Newton imaginou que a força da gravidade é a responsável por órbitas elípticas. E através da matemática conseguiu provar que estava certo. Na matemática de Newton, estavam presentes a lei da gravidade segundo o inverso do quadrado da distância, assim como sua segunda lei do movimento. O resultado foi uma equação diferencial para a órbita. Sua solução algébrica fornece não apenas a equação de uma elipse, mas qualquer uma das secções cônicas. Essa visão, essa gigantesca perspicácia de Isaac Newton, ficaria entre as maiores conquistas da cultura ocidental. Ela foi, por legítimo direito, o equivalente matemático ao teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo, a coroa gloriosa do Renascimento. As figuras de Michelangelo parecem estar em constante movimento, jamais em repouso. Graças a essa virtude, Michelangelo, assim como Copérnico, parece glorificar os eternos movimentos da Terra e de todas as suas criaturas. Com essa percepção brilhante, tanto o cientista quanto o artista compartilharam da incomum visão global do maior dramaturgo da história. Ao criar seu mundo extraordinário, onde teria William Shakespeare colocado o sol? Mas silêncio. Que luz brilha através daquela janela? É o nascente e Julieta é o sol. Surge elegante sol e mate a invejosa lua. Shakespeare viveu na época de Galileu e Kepler. Como eles, trabalhou sob a influência dos céus e muitas vezes utilizou referências celestes.
Falam seus olhos, vou responder-lhes. Sou muito atrevido. Ela não está falando comigo. Duas das mais resplandecentes estrelas do céu, porque tinham algo a fazer, suplicaram aos olhos dela que brilhassem em suas esferas até que pudessem voltar. Que aconteceria se os olhos dela estivessem no firmamento e as estrelas em sua cabeça? O fulgor de suas faces envergonharia aquelas estrelas como a luz do dia de uma lâmpada. É claro que Shakespeare não foi o único gênio criativo a fazer uma forte ligação entre as artes e as ciências. Encontrando inspiração nas estrelas para compor a Ode à Alegria, Ludwig van Beethoven exaltou em música o firmamento celeste. As belas artes, o teatro, a música, a matemática e a física. Cada uma delas é uma brilhante pedra preciosa da cultura ocidental. Juntas, representam as joias da coroa das realizações ocidentais. Ainda muito jovem, Newton percebeu que a gravidade era uma força comum ao céu e à terra. E conseguiu vê-la como uma força fundamental de atração, e não com seus efeitos de empurrar ou torcer no universo. Anos depois, com isso em mente, Isaac Newton pôde avaliar completamente o significado das leis de Kepler do movimento planetário. A torção ou torque não podem ser aplicados pela gravidade. O torque nulo, juntamente com a segunda lei de Newton, conduzem a uma equação diferencial pronta para ser integrada, quando não há torque. Uma certa quantidade, mr vetorial v, é constante. Essa quantidade é chamada momento angular. Um planeta em órbita com momento angular constante permanece num plano. Sua velocidade orbital varia de maneira perfeitamente determinada. A área ΔA varrida pelo seu raio vetor varia de forma constante. Essa é a segunda lei de Kepler. Quando Johannes Kepler lançou sua segunda lei, a atividade astrológica e a ciência da astronomia se confundiam. E qualquer que fosse o nome pelo qual era chamada, os termos da época eram permutáveis. Kepler, como matemático típico do seu tempo, utilizou a astronomia e a astrologia para ganhar dinheiro. Mas, ao contrário dos outros, Kepler utilizou a astronomia para alcançar uma verdade matemática, escondida desde o dia da criação. Ao mesmo tempo, com sua interpretação poética da astronomia, Shakespeare buscou uma equação universal, capaz de explicar as complexas ações e as complicadas emoções dos homens e das mulheres. E assim como Isaac Newton, suas observações influenciariam a maneira de o homem perceber a realidade. Seus métodos diferem. Newton dificilmente ficaria famoso pelo seu senso de humor. Mas assim como Shakespeare, Newton levantou questões que afetaram profundamente a percepção de como o mundo se comporta.
A descoberta de Newton de que as órbitas de todos os objetos celestes obedecem à equação das secções cônicas começou com uma pergunta. Por que as órbitas planetárias são elipses, com o raio vetor varrendo áreas iguais em tempos iguais? A resposta é encontrada mais facilmente usando-se coordenadas polares, onde a velocidade de variação da área é igual a meio r² d θ dt. Em termos de momento angular, o resultado é uma equação diferencial que se aplica a todos os objetos que se movem sob a ação de uma força central, incluindo os planetas que se movem em órbitas elípticas sob a força da lei da gravitação universal de Newton. O próprio céu, os planetas, este centro, se sujeitam à classe, prioridade e lugar. Na época de Shakespeare, a Terra, influenciada pelos planetas desordenados e errantes, era suposta a estar no centro do sistema solar. Mesmo assim, em Troilo e Créssida, ele colocou o Sol no centro do drama. Estaria o glorioso planeta Sol em nobre eminência entronizado e encerrado entre outros cujos olhos medicinais corrigem todos os maus aspectos do demoníaco planeta e determinam tal qual o mandamento de um rei. Teria sido William Shakespeare, na verdade, um copernicano? Será que ele compartilhava a mesma visão global de Johannes Kepler? Como um personagem trágico do drama elisabetano, Kepler percorreu uma trajetória de experiências cruéis e irônicas, contemplando a perfeita harmonia nos céus e vivenciando a total discórdia na Terra. Quando garoto, Kepler foi abandonado pelo pai, um mercenário cruel que vivia de uma guerra para outra. Kepler foi mandado para um seminário protestante numa província alemã. Era uma vida espartana, com intermináveis horas de estudo e oração. Kepler era um rapaz frágil e doente que praticamente não tinha amigos e era muito independente. A mãe de Kepler era uma mulher muito excêntrica, obcecada pela astrologia e pelas ciências ocultas. Uma de suas tias foi queimada na fogueira. À medida em que progredia seu estudo religioso, ele passou a se desesperar com a possibilidade da salvação e a sentir-se cada vez mais culpado com o fascínio de sua mãe pelas ciências ocultas. Mais tarde, já pai de família, ele perderia a primeira mulher e 7 dos 11 filhos. Uma vítima errante da Guerra dos 30 anos, Kepler levou sua dor de cidade em cidade, buscando um porto onde pudesse se refugiar da violenta tempestade. Tempestade que se abateu sobre os últimos 12 anos da sua vida. A situação podia, naturalmente, ter sido ainda pior. E logo seria. Em 1615, a mãe de Kepler foi levada ao tribunal pela prática bastante comum, mas proibida, da feitiçaria. Arrasado com as notícias do julgamento da mãe, Kepler escreveu: "Meu coração quase explodiu. Embora estivesse finalmente conseguindo um verdadeiro progresso na obra de toda a sua vida, permaneceu ao lado da mãe durante 6 longos anos. Como o próprio Kepler descreveu a mãe como uma mulher teimosa, briguenta e mexeriqueira, essa sincera preocupação filial parece no mínimo curiosa. Será que, além da responsabilidade moral de bom filho, teria havido alguma outra razão para Kepler sentir-se tão devedor à sua mãe? No relato de sua infância, uma crônica sombria de miséria, Kepler registra apenas um momento feliz.
quando tinha 5 anos. Uma criança curiosa e facilmente impressionável, sua mãe o levou numa noite ao topo de uma colina próxima e juntos viram um cometa. As razões que levariam Kepler a realizar grandes feitos continuam sendo motivo de especulação, mas os feitos propriamente ditos permanecem indeléveis. Embora seja provável que William Shakespeare não tenha prestado muita atenção à matemática que reflete a terceira lei de Kepler, ele certamente teria achado irônico o título da sua obra, A Harmonia do Mundo. Apesar do sofrimento da mãe, da perda de um filho após outro, e do seu constante conflito entre fatos científicos e dogmas religiosos, nada conseguiu impedir Johannes Kepler de concluir a harmonia do mundo. Mas embora sua mente fosse capaz de cruzar as mais avançadas fronteiras do mundo da matemática, Kepler jamais compreendeu plenamente o alcance da sua obra. Na fase final de suas peregrinações, ele quase descobriu o cálculo. Mas isso só seria conseguido por Leibniz e Newton. Kepler também chegou perto da lei de gravitação universal. Mas isso fazia parte do destino de Isaac Newton somente. Newton não só descobriu a lei de gravitação universal, mas com ela obteve como subproduto a solução do problema de Kepler. Com sua lei da gravitação, Isaac Newton abriu as portas das quais Kepler estivera próximo durante toda a vida e cruzou o limiar que o levaria até os segredos do céu. A lei de gravitação universal. A segunda lei do movimento. A conservação do momento angular. Vetores que se cruzam como os amantes infelizes de Shakespeare. Numa combinação tão poderosa quanto a mão divina de Michelangelo. Produzindo um balé de vetores tão animado quanto uma sinfonia de Beethoven. As equações dos movimentos celestes encontraram sua expressão mais simples na linguagem elegante do cálculo diferencial e integral. E esse, às vezes, deixando dúvidas sobre a constante aditiva. Integral e constante. As elipses celestes se mostram como uma generalização das circunferências perfeitas definidas na geometria básica. O produto desses eventos. Uma vez alterada a ordem e permitida a liberdade da massa, lembra uma velha amiga. Uma curva de aspecto familiar. Elipse, parábola ou hipérbole. Todas têm os seus arcos descritos na tapeçaria celeste.
E assim, Isaac Newton foi o primeiro a descobrir que a força da gravidade move todos os corpos celestes ao longo de secções cônicas. E como os planetas se movem em curvas fechadas, suas órbitas são elipses. Casualmente, Newton compartilhou essa descoberta com Edmund Halley. Mas a reação de Halley talvez tenha logo se transformado de pura alegria no mais absoluto horror. Newton não tinha apenas perdido seus cálculos para a solução do problema de Kepler, como também esquecera como havia deduzido a prova matemática. Mas, pressionado por Halley, Newton recomeçou calmamente a resolver aquele que talvez seja o problema mais complexo do mundo científico. E desta vez, ele revelaria o segredo matemático do universo. Considerando coisas tão belas como o diálogo de Shakespeare, o fraseado de Beethoven, as pinceladas de Michelangelo e as manifestações do gênio de Newton e Kepler, parece cada vez mais claro que as grandes artes e ciências perduram não apenas pela sua elegância, mas também pela sua verdade. Johannes Kepler viveu na mesma época de William Shakespeare, da rainha Elizabeth I, de Mary, a rainha da Escócia, e naturalmente de Galileu. Ao que se saiba, nenhum deles jamais se encontrou com o outro. Mas Kepler e Galileu certamente sabiam da existência um do outro, tendo mesmo trocado algumas cartas. Gostaria de ler um trecho de algumas dessas cartas. A primeira foi escrita em 1597. Kepler enviara para Galileu um exemplar de um livro que havia escrito. E, apesar do correio, ele o recebeu. Essa foi a resposta de Galileu. Algumas horas, meu erudito doutor, recebi o seu livro. Congratulo-me com você por contar com um companheiro no estudo da verdade. E para Galileu, a verdade significava o sistema copernicano do mundo. Ele ainda não admitira que acreditava nesse sistema. De fato, em outro trecho da carta, ele diz: tenho andado amedrontado com o destino de Copérnico, nosso professor, que, embora tenha adquirido fama imortal aos olhos de alguns, é, ao mesmo tempo, alvo do ridículo e do riso de muitos outros. Vocês se lembram que, 40 anos mais tarde, o próprio Galileu foi levado a julgamento por adotar o sistema copernicano. A segunda carta foi escrita em 1610. Galileu fizera suas descobertas com um novo telescópio e tinha escrito um livro intitulado O Mensageiro Estrelado. Mas o livro foi recebido com indiferença ou hostilidade. Enviou um exemplar para Kepler e ficou aguardando ansiosamente sua resposta. Kepler respondeu com sua generosidade característica. Galileu escreveu de volta: sou-lhe grato por ser o primeiro a demonstrar fé absoluta nas minhas afirmativas, o que não se surpreende tendo em vista a sua nobreza e seu gênio. Kepler perguntou a Galileu como ele poderia ver o céu através de um telescópio, como o que Galileu tinha construído. Galileu respondeu que também ele não tinha um telescópio. De fato, o meu é magnífico. É capaz de multiplicar as imagens mais de 1000 vezes, mas já não é meu. O grão-duque de Toscana me solicitou que o cedesse para ser guardado em seu tribunal, para que sua memória fosse preservada para sempre. Qualquer cientista hoje conhece bem os riscos e perigos de trabalhar sob patrocínio governamental. Kepler avistou-se pessoalmente com Tycho Brahe, e esse encontro mudou a história do mundo. Esses foram tempos difíceis. Em 1597, o patrono de Tycho, o rei Frederico, morreu. Seu sucessor, Cristiano IV, não suportava o astrônomo arrogante. Dentro de pouco tempo, Tycho foi obrigado a deixar a Dinamarca. Acabaria em Praga com o matemático imperial de Rudolf II, onde seu trabalho era fazer horóscopos. Enquanto isso, na Áustria, Kepler, nascido protestante, era expulso da cidade católica de Graz. Assim, no dia 1º de janeiro de 1600, ele partiu ao encontro de Tycho, em Praga.
Imediatamente, os dois perceberam que não se suportavam. Ao mesmo tempo, não podiam viver um sem o outro. Tycho precisava do gênio matemático de Kepler para organizar suas observações. E Kepler necessitava dos dados de Tycho para produzir a cosmologia que era a missão de sua vida. Assim, por 18 meses tempestuosos, os dois permaneceram juntos, incapazes de escapar um do outro até a morte de Tycho em 1601. Mesmo assim, Kepler não foi capaz de dedicar toda a sua atenção à cosmologia que tanto desejava produzir, porque, antes de mais nada, ele tinha a responsabilidade de produzir este livro. Seu título é As Tabelas Rudolfianas, uma homenagem ao operador Rudolf, que cobriu as despesas. O livro de Kepler foi publicado em 1627, e a publicação, por Kepler, das observações de Tycho. Mesmo que Kepler jamais tivesse descoberto suas 3 leis, ele seria lembrado hoje porque esse livro tornou a astronomia 100 vezes mais precisa do que era até então. Até a próxima. Thank you.